Quero saudar a toda essa igreja aqui presente nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Vamos começar a leitura no versículo 7, onde está escrito assim: tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa já não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, e está entre Cádiz e Bered. Amém. Momento de problema na casa de Abrão. Momento em que Deus encontrou com Abrão, que já estava com a idade avançada, e Deus havia lhe prometido uma descendência, e a descendência não aparecia. Então, quando Deus diz para ele: Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Abraão respondeu para Deus: que mais poderás me dar, se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. E Deus disse para ele: não, Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Vem aqui, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. Assim vai ser a tua descendência, Abraão. Será tão numerosa como as estrelas do céu. E se alguém conseguir contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. A Bíblia diz que Abraão creu nisso, e isso lhe foi imputado por justiça, o que prova que a justificação é por fé, desde o Antigo Testamento. Com certeza, tem um ditado lá na Bahia assim: quem tem segredo, não conte a mulher casada, porque ela conta ao marido e o marido aos camaradas. Mas dessa vez não foi a mulher casada que abriu a boca, foi Abrão. Com certeza, ele chegou em casa e disse: Sarinha, o senhor me falou que Eliezer não é o nosso herdeiro. Ele disse que é um filho nascido de mim. E Sara, coitada, pensou para lá, pensou para cá, e pensou: eu estou sendo empecilho para meu marido. Diz para o marido: olha, como eu não posso te dar filhos, eu sou estéril, já passou a fase para mim, mas eu tenho uma escrava jovem, a egípcia Agar, deita com ela, para que tu tenhas um filho.
Abraão obedeceu imediatamente. Deitou com a escrava, engravidou a escrava. Problema. Problema dentro de casa. Tem certas coisas que o marido obedece logo. Por isso, melhor não dar chance, minha irmã. Agora, a escrava está grávida. Ela tem no ventre o herdeiro do trono semita. Ela tem no ventre o príncipe herdeiro da casa de Abraão. Ela se sente importante, começa a ficar espaçosa. Provérbios diz, se mimas o teu servo, ele quererá ser teu filho. E como ela ficou muito valente, Sara a repreendeu e ela fugiu. Então o nosso trecho de hoje começa com uma escrava, uma mulher, no deserto, sozinha, grávida. E Deus olha aquela mulher e diz o seguinte: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela responde: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Bem, primeira coisa que nós vamos ver é que Agar era uma escrava egípcia, alguém que foi comprado no mercado escravagista, alguém que estava lá para ser vendida, esperando que alguém desse um preço e fizesse uma pichincha. E ela passou por tudo isso, até o momento em que Sarai com Abraão determinaram um preço, mandaram ela fazer todas as demonstrações de que ela valia aquele preço e levaram com eles. Ela era propriedade de Sara, porque Sara a comprou. E Deus a chama pelo nome. O Deus da glória sabia o nome daquela escrava. E ele diz, Agar. E ele diz para ela, não apenas eu sei o teu nome, mas conheço o teu status. Tu és serva de Sarai. No tempo que eu estudei português, nós aprendíamos que o aposto é um termo que explica o seu antecedente e vem entre vírgulas. Por isso aqui, o aposto de Sarai, o aposto de Agar é serva de Sarai. Deus com isso estava dizendo, eu, o Deus de Abraão, eu sei muito mais a teu respeito do que tu pensas. Sei o teu nome, conheço tua história, sei o que fazes, conheço a ti. E por isso vou te fazer uma pergunta. De onde vens? Para onde vais? Nós precisamos dar atenção a esse Deus que faz perguntas. Porque quando eu pergunto porque não sei a resposta. Mas Deus pergunta, sabendo todas as respostas, sabendo a origem de todas as coisas. Então, quando Deus faz perguntas, Ele quer que você pense sobre a resposta. Quando Deus perguntou para Caim, por que estás irado? Se Caim tivesse pensado, é mesmo, por que eu estou tão irado? Por que estou odiando tanto meu irmão? O que foi que ele fez contra mim? Se Caim tivesse se feito essa pergunta, ele não teria entrado para a história da humanidade com o primeiro homicida, um fratricida. Então, quando Deus pergunta para Agar, de onde vens? Para onde vais? Se Deus aparece visivelmente aqui e pergunta para cada um de nós, de onde você veio? Para onde você vai? Talvez a sua primeira resposta fosse, eu vim de casa e vou voltar para casa. Mas quando Deus faz essa pergunta, Ele quer uma resposta completa. Quando a Bíblia
deixa bem claro para nós. Paulo fala em Efésios: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E você diz: mas aonde é que eu estava esse tempo todo? Na mente de Deus. Ele lhe escolheu e lhe guardou ali. Quando Deus fala para Jeremias no capítulo 1 do livro de Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te constituí e te consagrei profeta às nações. Tem alguma coisa acontecendo antes que seus bisavós nascessem a seu respeito? Tem alguma coisa acontecendo com você antes que você nasça neste mundo? No capítulo 38 do livro de Jó, Deus vira a mesa com Jó e diz para Jó: chega, rapaz, você está perguntando demais. Agora quem vai perguntar sou eu. E você vai responder. E Deus começa a fazer perguntas a Jó, mas no versículo 4 está escrito assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Antes que a terra fosse fundada, os filhos de Deus cantavam com as estrelas da alva. Isso significa que a nossa existência para Deus é eterna. Quando o salmista no Salmo 139 diz: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. O que você acha disso? Se você perguntar para uma mulher quanto tempo você tinha de gravidez, quando soube que estava grávida do seu primeiro filho, ela vai dizer: 1 semana, 10 dias, 1 mês, 2 meses. E você diz: como é que você tinha uma pessoa dentro de você 10 dias e não sabia? Como é possível? E quando você descobre que está grávida, você vai avisar para o seu marido. Ele também não sabia de nada. E depois você diz: olha o meu filho que eu fiz, você não fez nada, você não sabe fazer o microfone. Como é que você vai fazer um filho? Você não sabia o que Deus estava fazendo. E depois, se você foi você que fez, porque vai fazer exame para ver o sexo. Se você fez, você sabe o que fez. A prova é que você recebeu. Deus aproveitou o momento que você se alegrava e mandou alguém. Foi escolha dele. Não foi você que escolheu esse filho. E você, filho, não escolheu os seus pais. Isso é uma escolha de Deus. Respeite, honre. Porque foi Deus que inventou essa história. E se Deus inventou, porque ela é boa, é perfeita e agradável. O que nós queremos dizer aqui é o seguinte: no tempo em que eu era jovem, não tem muito tempo não, havia um livro que era de cabeceira de todo jovem, O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. E esse escritor, ele era um grande geógrafo e piloto de avião. E entre tantas coisas bonitas que ele diz no livro, levando em consideração a forma esférica do planeta Terra, ele diz assim:
quem caminha sempre na mesma direção acaba voltando ao ponto de partida. E isso é bíblico. Absolutamente bíblico. Se você caminha sempre na mesma direção, você acaba voltando ao ponto de partida. Então, se você veio de Deus, você volta para Deus. O seu ponto de partida é o seu ponto de chegada. Se foi Deus que lhe trouxe aqui, lhe teceu no ventre da sua mãe, lhe conheceu toda a eternidade, Ele lhe traz aqui, forma você, tempera com todos os dons para que você resplandeça a sua glória entre os homens e você começa a caminhar de volta. Cada dia é menos um dia que lhe separa do retorno. E você então, se está andando consciente do seu retorno para Deus, você é um peregrino. Você sabe que não veio aqui para ficar. De onde vens? De Deus. Para onde vais? Para Deus. Então, se você tem consciência de que está aqui de passagem, você tem que ter a consciência de um peregrino. Peregrino tem mapa de viagem. Peregrino sabe que não pode carregar muita bagagem. Peregrino olha para o seu lugar de chegada. Peregrino anda para frente. Peregrino tem direção. Peregrino sonha com a chegada de volta no lugar de onde ele partiu. Se você tem essa consciência e você sabe que como peregrino você veio aqui com uma missão de Deus, o que você está fazendo? Às vezes você diz, não bebo, não fumo, não adultero. Mas olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Belsazar estava dando um banquete, depois resolveu se mostrar. Tragam aí as taças de ouro que meu pai trouxe do templo de Deus de Israel quando ele invadiu ali. Trouxeram as taças de ouro, que eram taças para ofertas de libação, que são ofertas líquidas. Ele botou vinho e serviu para todo mundo. Depois ele viu uma mão escrevendo na caiadura da parede. E aí ele ficou verde. Queria saber o que era. Chamou todos os pais de santo da época que o povo chamava caldeu. Ninguém sabia. Até que apareceu a mãe dele e disse, meu filho, nesta terra tem um homem que tem o espírito dos deuses. Era Daniel. E Daniel, quando foi introduzido na presença de Deus, do rei, primeiro ele deu uma palavra séria para o rei, chamou a atenção. E depois ele diz, e tu, ó Belsazar, tomaste das taças de ouro da casa de Deus e destes louvores aos deuses da prata, do ouro, do ferro, do bronze, mas ao Deus em cujas mãos está a tua vida e todo o teu destino, a este tu não glorificaste. Por isso veio da parte de Deus aquela mão com aquela escritura, e a escritura é esta, mene, mene, tekel e passim. O teu reino foi contado, tu foste achado em falta, o teu reino será dividido entre os medos e os persas. Pronto. Qual foi o pecado de Belsazar? Não foi beber nas taças de ouro. O pecado de Belsazar era que ele não glorificava ao Deus em cujas mãos estava a vida dele e todo o seu futuro. Ora, esse pode ser o nosso pecado. Se nós não estamos glorificando a Deus, somos réus de pecado completo. O que estamos fazendo na nossa peregrinação aqui, se na nossa missão, peregrinando,
já de volta para Deus, nós não estamos anunciando o que fomos escolhidos e comissionados para anunciar. Nós temos a melhor notícia do universo, a maior. Talvez todos os anjos gostariam de anunciar a mensagem do amor de Deus, para que todos ouçam, porque o mundo todo não será salvo, mas aqueles que Deus escolheu têm que ouvir. Porque aqueles que ouvirem virão para Jesus. Porque Jesus diz: aqueles que o Pai me deu, esses vêm a mim, e aqueles que vêm a mim, de modo nenhum deitarei fora. O que nós estamos fazendo? Às vezes achamos que para fazer missões temos que ir para a Índia. Seria muito bom que fosse. Ou para o Paquistão. Ou para qualquer nação africana ou mesmo europeia. Mas se você não está anunciando aqui, se você não tem boca para falar da sua missão principal, às vezes você fica atrapalhado, se enchendo de coisas. Pega um carro daqui, outro carro daqui, um apartamento aqui, outro ali, pega uma casa de praia lá, outra lá, e você vai se enchendo de coisas. Como você vai andar no caminho estreito e vai entrar pela porta apertada que conduz à salvação, cheio de coisa? Para onde você vai carregando tanta coisa? Parece até brasileiro. É fácil reconhecer brasileiro. Nos aeroportos eles estão com as maiores malas, brasileiro e indiano. Uma vez eu estava pregando um congresso em Israel, tinha uma turma de brasileiros. Tinha um homem que já tinha comprado tanto que ele já estava vendendo. Não dava para trazer. Nós fazemos a mesma coisa. Para onde vamos? Nós somos peregrinos. Peregrino não carrega muita bagagem, porque ele está de passagem. Se você tem consciência de peregrinação, se você tem consciência que você veio de Deus e volta para Deus, você diz: o que é que eu vim fazer aqui? Eu vim comissionado para anunciar a maior notícia do universo. Então é só isso que eu vou fazer, depressa que eu estou de volta, estou de passagem, não me detenham. Mas quando Deus perguntou isso para Agar: de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então, você pode ser fugitivo. Se você não é peregrino, você é fugitivo. O fugitivo, ele tem uma outra atitude. Ele não tem consciência de direção. Ele não sabe para onde está indo. O caminho dele pode mudar a toda hora. Ele não tem descanso, ele não confia. E porque ele não confia no amanhã, ele não sabe onde que está a vida dele, ele tem que se armar de muita coisa. Ele tem que se agarrar em tudo. Ele tem que acumular muita coisa. Por quê? Porque ele não sabe o dia de amanhã. E ele não pode confiar no Deus que cuida do amanhã. Talvez nós digamos que somos peregrinos, mas estamos vivendo muito mais como fugitivos. O fugitivo não pode gastar tempo com os outros. Ele não pode confiar em ninguém. Lá no Morro Dona Marta, vocês talvez aqui ouçam falar do Complexo do Alemão e não saibam o que é alemão. Alemão é qualquer pessoa que não faz parte da favela. Por exemplo, você chega
lá no Morro Dona Marta, quando não tinha o PP. Você chegava lá, você é alemão, porque você não é de lá. Você é estrangeiro, você é de fora do gueto. Então você é um alemão. Alguém vinha e dizia para você, o que você quer aqui? Eu vim para conhecer. Conhecer o quê? A favela. Deixa que eu vou lhe mostrar. Você subia, mas nunca mais descia. O problema não é subir, é descer. Normalmente o que sobe desce, né? Não numa favela controlada pelo tráfico. Por quê? Porque existe uma situação chamada medo. O fugitivo tem medo. E porque ele tem medo, ele mata. Pode ser que o alemão esteja subindo só para conhecer, mas pode ser que seja olheiro de outra facção. Então, por via das dúvidas, mata. Porque o fugitivo, ele está sempre armado. Por quê? Porque ele tem medo. Ele se sente perseguido. Ele não sabe o que há de acontecer com ele. E por isso, ele vive se segurando em todas as coisas. Como será que está a sua vida? Ontem nós vimos o pastor Jairo dizer, ou anteontem, que todo mundo dizia que ele era louco. Quando ele era tão jovem e ele já queria ir para a África. Eu quero dizer para os irmãos que se você não for louco, você não pode andar com Deus. Se você olhar para todos os homens de Deus, você não pode dizer que um deles era normal. Eu até acho que Deus não gosta de normal. Deus não nos colocou aqui para nós sermos normais. Paulinho de Tarso, no capítulo 12 de Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, não andeis de conformidade com esse século. Não sejam normais. É isso que ele quer dizer. Você acha que quando Deus disse para Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Se ele fosse normal, ele tinha ido? Dizer, pô, vou deixar tudo aqui certinho. Tenho mulher, tenho meus rebanhos. Meu pai morreu agora. Eu sou o patriarca da casa. Vou deixar isso tudo. Deus não me diz nem onde é. Vou não. Se ele fosse normal, mas porque era doido, foi. Quando chegou na terra, Deus disse para ele, Abraão, para que essa é a terra, que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento, na sua largura, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, tudo que vês será teu. Ele orou, só tinha fome. Segurou a promessa. Você acha que Moisés era normal? Bater na rocha para sair água. Isso não é coisa de gente normal. Estender a mão sobre o mar para se abrir é coisa de gente normal. Davi era normal? Era não. Porque gente normal não vai enfrentar o gigante com 5 pedrinhas na mão. Não é normal. E se você olhar Noé, foi o que eu disse. O que é que? O que foi? Eu disse errado? Noé construiu um navio no deserto. Porque construir um navio na beira do mar é uma coisa, mas no deserto, como que ia levar para o mar? Deus teria que trazer o mar até ele. E trouxe. E assim, Josué, quando Deus disse para ele, Josué, meu servo Moisés morreu. Agora dispõe-te e atravessa esse Jordão com esse povo. Ele estava na parte mais caudalosa do Jordão. Quando Josué anunciou, preparem-se que em 3 dias atravessaremos o Jordão. Alguém disse para ele, Josué pirou. Josué, acorda Josué. Cadê os barcos? Não dava para pensar em helicóptero.
Cadê os barcos para atravessarmos? Não sei, mas vamos atravessar. E assim, você vai, um por um. Não tem um que seja normal. Então, meu irmão, se você for muito certinho, muito normal, tem que enlouquecer. Tem que enlouquecer, então não entra na história do povo de Deus. Deus está dizendo aqui, você sabe de onde você vem? Então é para lá que você vai. Você veio de Deus, você volta para Deus, você está de passagem, você tem uma missão para cumprir, tem algo que você tem que fazer. Jesus, quando estava na hora dele enfrentar a cruz, ele fez uma breve oração. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique. Eu te glorifiquei na terra, consumando a tarefa que me deste para realizar. Aleluia! Eu te glorifiquei na terra, consumando a tarefa que tu me deste para realizar. Todo filho de Deus tem uma tarefa para realizar aqui. E é dessa forma que o Pai será glorificado em nós. Você tem realizado sua tarefa? Você sabe a que estágio você está da sua peregrinação? Afinal de contas, o que você está fazendo aqui? Mas se Deus nos trouxe aqui para nascer, sentindo cólica, dores de dente, furada de vacina, daqui a pouco tem que aprender a andar, daqui a pouco tem que enfrentar a escola, oh meu Deus, acordar cedo, aguentar com o professor, depois vai crescendo, passando por todos os desprazeres, estuda, entra numa universidade, entrei, quando consegue sair, me formei, estou desempregado, arranja um emprego, casa, vai contar tostão, até se aposentar. Quando se aposenta o dinheiro não dá, e vem glicose, triglicerídeos. Você já viu? Tem dois jovens que se encontram, um diz para ele, oi, como é que vai, como estão as coisas? E a sua garota, a sua namorada, como é que está? Tem viajado? Os dois velhos se encontram, e aí, como é que está o joelho? Porque é isso que sobra. Olha, se a vida é só isso, Deus não tem bom gosto. Deus não tem bom gosto. Mas Ele nos traz aqui, nos coloca e nos forma no ventre de uma mulher. Nos dá uma casa de barro, que é este corpo. E nós andamos produzindo para a glória dEle, anunciando o amor dEle, anunciando a vitória de Jesus Cristo no retorno para Ele, no retorno para casa. Estava lendo a história de um missionário na África. Ele foi para lá com 24 anos de idade, fundou escolas, fundou universidade, pregou evangelho, fez tantas coisas e ele não queria voltar para os Estados Unidos, mas os filhos dele exigiram, papai, você está com 86 anos, mamãe está com 83, volta daqui, você pode ir lá de vez em quando. Arrumou as coisinhas dele e voltou. Tomou um navio para os Estados Unidos, depois num porto da Alemanha. Quando ele chegou nos Estados Unidos, havia uma grande recepção. Banda de música, gente tocando, marchando, bandeira dos Estados Unidos. É que no mesmo navio estava chegando um jovem político americano e fanfarra. E quando aquele homem desceu, foi aquela banda de música bonita. E ele estava sentado com a esposa dele. E depois que aquele político foi recebido num carro aberto, foram embora. Ele parou, olhou para a esposa dele e disse, não sobrou nada para nós. Aí ele fez a seguinte oração,
Ó Senhor, lá se foi toda a minha vida, toda a minha juventude e a minha força, glorificando o seu nome, ministrando para quem não te conhece. E agora que eu chego em casa, não tem ninguém para me dar uma carona. Esse daí não pregou o teu nome, seguramente é teu inimigo. Tem festa porque chegou em casa. E Deus disse para ele: ele chegou em casa, meu filho, você não chegou ainda. Espera até você chegar, sua casa não é aqui. É melhor sabermos que do ponto de vista de Deus, a nossa casa não é aqui. Mas você pode escolher. Se você quer se encher de coisa e quer ignorar o seu chamado, o chamado maior de toda a eternidade. Pode ser que você esteja, como diz Agar, fugitivo. Você anda dando tapa de um lado para o outro, sem certeza de onde ir. Deus está dizendo: retorna, humilha-te, conserta o teu caminho, acerta o teu passo, porque eu tenho coisas para fazer na tua vida. Eu tenho planos para ti e para o teu filho que eu não poderei cumprir se tu não acertares o teu passo. Quantas vezes nós estamos tão perdidos e no meio do caminho queremos que Deus nos dê a mão para continuarmos perdidos, como Jonas, que queria, Deus mandou que ele fosse para Nínive e ele foi para Tarsis. Deus mandou para o norte do Iraque e ele tomou um navio para a Espanha. E Deus teve que salvar a vocação de Jonas. Ele diz: retorna. Quantos de nós estamos desviados? Desviados dentro da igreja. E ele diz: volta e humilha-te, porque tem um plano para ti. Quantos de nós sabemos que fomos comprados por um sangue tão precioso, mas nós não damos atenção a isso? Nós temos dono, meus irmãos. Nós temos proprietário, nós fomos comprados. O preço foi pago. Totalmente pago. Por que será que nós nos desviamos de um chamado tão alto, tão nobre, tão peculiar? A missão começa aqui dentro. Se nós cremos, nós pregamos o que cremos. Se não pregamos, é porque a fonte está seca. Estava falando para alguns pais que culpam a igreja por não ter uma boa escola dominical. Eu disse: a educação, a formação espiritual dos filhos não está em cargo da igreja, é em cargo dos pais. O evangelho tem que ser ensinado em casa. Se a igreja tem uma boa escola dominical, não tem a ver com formação espiritual. Porque quando Deus fala, ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro onde? No teu coração. E se elas estão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então é você que tem que fazer. É muito bom jogar culpa nos outros. Nós precisamos saber que Deus tem um plano peculiar, especial para cada um de nós. O chamado é para cada um. Nem todo mundo é chamado para a favela, nem todo mundo é chamado para fora do Brasil, nem todo mundo é chamado para os ribeirinhos, nem todo mundo é chamado para o sertão, mas todos nós somos chamados a anunciar a boa nova da salvação. Mas está muito difícil. A maior igreja da cristandade, ela foi fundada por pessoas que estavam sob perseguição. O que se seguiu à morte de Estevão foi uma perseguição generalizada à cristandade que estava em Jerusalém. A Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, fugiram. Mas esses que fugiram, para não serem mortos, eles iam pregando o evangelho. E nasceu a primeira grande igreja em Antioquia.
daquela igreja saíram os primeiros missionários. O evangelho entrou na África antes de entrar na Europa, pela pregação de um menino leigo. Às vezes pensamos que o encargo da pregação está na mão dos pastores, não. A igreja de Antioquia não tinha um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre. Mas ela nasceu. E depois a igreja de Jerusalém mandou Barnabé, que foi chamar Paulinho. E só depois de um tempo, no capítulo 13 de Atos, nós vemos que já haviam profetas e mestres. O evangelho entrou na África pela pregação de Filipe, que vai ao caminho do deserto pregar para um alto funcionário da coroa etíope, que cheio do Espírito volta para a África, levando o evangelho no coração. Então, quando você olha, os primeiros cristãos não fizeram seminário, eram todos leigos. A igreja cresce pelo trabalho dos leigos. Se você olhar em Lucas 9, Jesus Cristo manda os seus 12, dá para eles uma série de atribuições e manda, eles voltam. A Bíblia nem menciona o retorno dos 12. No capítulo 10, Jesus manda o povão, manda os 70, povão assim. Algumas Bíblias dizem 76, eu acredito que seja 76, mas por causa disso não vou brigar. 72, aliás. Quando os 70 vão, a única coisa, Deus deu para eles toda a autoridade que deu para os 12. A única coisa que Jesus Cristo disse diferente para eles foi: tenham educação. Quando vocês entrarem numa casa, saúdem os donos da casa, porque crente não é fácil. Quando eles voltam, você pensa aqueles 70 possuídos de grande alegria? A Bíblia diz, eles voltam fazendo um barulho ensurdecedor. E quando eles voltam, cada um queria falar mais do que o outro. E Jesus Cristo diz, atravessou no meio da conversa, a palavra diz, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou, a Bíblia diz no versículo 21, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. Você sabe o que é exaltar? É gritar de arrebentar os tímpanos. Eu fico imaginando a festa. Você pensa Jesus gritando de alegria. E diz, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim tudo foi do teu agrado. Pensa a alegria de Jesus por esses 70 missionários que voltam trazendo a boa nova do poder da palavra de Deus. Você acha que ele só se alegrou ali? Você acha que essa alegria não é toda noite? Quando o missionário chega para ele, Senhor, hoje eu preguei a tua palavra, o Senhor estava lá, ali, e ele se exulta com você. Jesus Cristo diz, há mais festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Você entendeu isso? A festa, quem faz não são os anjos. A festa é feita diante dos anjos. Quem faz a festa é Deus. Ele faz festa quando um pecador se arrepende. E todas as vezes que você prega a palavra, que você entrega essa mensagem, você produz
esta festa, essa alegria, essa exultação no coração do Pai. Afinal de contas, tem coisa melhor para se fazer aqui? As pessoas estão indo aos montões para o inferno, porque nós não pregamos. Há um momento na Bíblia, e isso está lá em Apocalipse, que quando o Cordeiro recebe o livro, ele vai abrindo os selos. E o quarto selo, versículo 8 do capítulo 6, diz: então olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. 1/4 da humanidade vai morrer e vai para o inferno. Está escrito aqui. O cavaleiro se chama Morte. Ele vai matando e o inferno vai abocanhando. Mas o irmão Judas, irmão do Senhor, diz que nós precisamos arrebatar essas almas do inferno. Arrebatar, tirar, buscar, não permitir que vão. O que nós estamos fazendo? Será que nós temos consciência de que nós precisamos retornar para o Senhor? Porque ele diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como meu Pai confiou a mim uma tarefa, eu confio a vocês. O meu Pai me enviou como canal de vida, eu envio vocês como canal de vida. Quantas vezes você, como missionário, quer ser entendido? Não pense nisso. Não queira ser compreendido. É que nem marido, quando me diz: não compreendo minha esposa, eu digo: desista. Deus não lhe mandou compreender sua mulher, mandou amar. Ame do jeito que ela está, sem compreender. Não queira que ninguém lhe entenda, porque vai ser impossível. Eu comecei meu ministério no Morro Dona Marta, vim de tudo que tinha. Tudo que meu marido deixou, para mim, para minha filha que morreu, para o meu filho, eu dei para ele. A minha parte, eu dei para ele, comecei a trabalhar. Boto tudo lá. Quem vai compreender isso? Nem quero que compreenda. Fui fazer o que eu tenho que fazer. Agora eu estou com 21 anos de ministério. Há uns 3 anos atrás, minha família começou a olhar o ministério sem reclamar. Sem reclamar. Como são todos batistas, tu andas pregando por aí, tu não és daquelas que dizem aleluia, né? Morrendo de medo que eu dissesse aleluia no púlpito. Que isso? Porque eu sou muito barulhenta. Uma coisa eu quero lhe dizer: não dá para entender quem anda com Deus. Porque do momento em que você anda com Deus, você entra no sobrenatural. E Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Para ele é muito natural andar sobre as águas. Dá ordem para parar a tempestade, multiplicar pão e peixe. Eu fui chamada na Irlanda para pregar no maior congresso de missões que tem no mundo, é a Conferência de Belfast. Eles só queriam saber que eu respondesse para eles como é que uma mulher sozinha tem um ministério internacional e tem um projeto sem ajuda de igreja nenhuma, sem ajuda do governo, e sustenta o projeto sozinho e muda a feição toda de uma história de uma cidade por causa de uma favela. E eu não estava preparada para responder essa pergunta, porque eu tinha preparado um discurso bonito. Bonito assim, sabe? Do jeito que os teólogos gostam, para não passar vergonha. E na hora tive que embrulhar o discurso, deixa lá. E eu simplesmente disse para eles: eu não sei. Eu não sei como isso acontece. Nunca tinha pensado que meu ministério é internacional. Eu disse: o meu caso é o seguinte: eu acredito nessa palavra, está escrita na Bíblia. Sabe que eu acredito que quando Jesus multiplicou pão e peixe, ele só multiplicou pão e peixe, que foi pão e peixe que botaram na mão dele.
Hoje, como ele ressuscitou e ele está vivo, eu coloco extrato de tomate e ele multiplica. Feijão, arroz, macarrão, gás. Se você quer saber, todo o pão da casa de Maria e Marta é feito na casa de Maria e Marta, porque eu não tenho dinheiro para comprar pão todos os dias, 2 vezes. E as crianças comem, graças a Deus. Não tenho dinheiro para isso. Então o pão é feito lá mesmo. Você já pensou quanto de gás nós gastamos? Quando o dinheiro está muito curto, eu vou lá no gás e digo, senhor, o gás está acabando. O senhor pode multiplicar o gás ou mandar o dinheiro para comprar outro. Eu não sei o que o senhor vai fazer, mas já estou lhe agradecendo. O gás dura 1 mês. Combustível do meu carro dura 2 meses. Eu vivo nessa onda. Eu creio nessa palavra. Eu juro que Jesus ressuscitou e não sofreu apagão. Ele tem o mesmo poder e ele está interessado. Quando ele ressuscitou, o recado foi que ele já tinha ido na frente. Essa é uma segurança que eu tenho. Que eu nunca vou andar num terreno que ele não andou. Que eu nunca vou estar num lugar onde ele não esteja. Eu já fui levado num lugar para ser executado. Atrás da parede tinha uma pessoa sentada com um revólver segurando entre as pernas para sair de lá e acabar comigo. E Deus me fez ver a pessoa através da parede, acredite se quiser. Então ali, eu preguei o evangelho para aquela pessoa que estava lá do outro lado. Mas a que estava aqui, achava que estava me enganando, foi que ouviu. Eu estava ouvindo tudo, vendo tudo que se passava lá. E a pessoa de cá não sabia por que é que eu pregava tanto. É a que estava lá do outro lado da parede, eu precisava ouvir. E depois de 24 horas, essa pessoa que tinha me traído e me levado àquele lugar, foi expulsa do morro pela outra que chefiava. E hoje eu comprei este lugar, onde seria o meu lugar de execução. Hoje me pertence, eu construí a escola de música. Deus é Deus a todos os momentos. Quando Ele manda, Ele garante. Ele nos enviou aqui com a tarefa de proclamarmos o seu amor, de anunciarmos a sua graça, de dizermos ao mundo que Ele está interessado em nós, que Ele decidiu nos escolher como filhos. Ide em meu nome, ide na minha autoridade, ide no meu poder, ide e anunciai o meu amor, anunciai a minha graça, anunciai a todos os povos. Quem crer e for batizado será salvo. Mas muitos não crerão, muitos vão rejeitar, mas é preciso que eles ouçam para terem a oportunidade de escolher. Agar, retorna para a tua senhora. Retorna porque eu tenho um plano para ti. Meu irmão, retorne para o seu senhor. Você foi comprado por um preço alto. Você tem um dono que lhe quer. Você tem um proprietário que lhe marcou com o Espírito Santo. É tempo de retornar. É tempo de acordar. Você não está aqui como fugitivo correndo de um lado para o outro, sem direção, sem tempo. É preciso que você arrume o seu coração e que você creia que você está voltando para Deus. E você não pode se apresentar diante dele de mãos vazias. O seu caminho é olhando firmemente para ele. É olhando para frente. E proclamando a sua fé de que ele existe e que ele se torna um galardoador daqueles que o buscam. É preciso que nós saibamos disso. A missão começa onde nós estamos. Porque a missão maior é a missão que começa quando Deus lhe chamou de toda a eternidade para vir aqui por um trabalho específico.
E o seu trabalho específico aqui é anunciar, é proclamar enquanto é tempo. Amém? Deus tem algo novo para fazer na vida de cada um de nós. Basta apenas retornarmos para Ele, acertarmos o passo e entrarmos no caminho da peregrinação, sabendo que Deus nos espera no lugar certo, na hora certa, e nós vamos chegar lá para a glória do seu nome. Amém? Então, confiando nesse regresso, nesse chamado, nessa bem-aventurança, meus irmãos, vamos abrir o nosso coração para ofertar. Uma oferta de gratidão pelo chamado máximo que nós temos. O chamado a proclamar o nome de Jesus. Um chamado que nós demos o nome de missão. É a missão de cada um. Não existe missão maior, missão menor, missão bonita, missão feia. Existe missão. Cada um escolhe a sua. Amém? Então que você se prepare agora, enquanto eu oro, para que Deus coloque no seu coração a consciência de que você é honrado e é um privilégio participar deste ministério. Senhor, Deus nosso Pai, cremos e confessamos o teu direito sobre nós. Cremos e confessamos que tu és o Deus de toda a eternidade, Criador de todos os universos visíveis e invisíveis. Tronos, poderes e soberanias estão diante de ti. Nós, neste momento, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio e pela honra que nós temos de cooperar no trabalho missionário, no trabalho do teu reino, no trabalho de anunciar que Jesus Cristo já está voltando. Dá-nos, Senhor, a força, a dignidade, a coragem de compreendermos que nós estamos aqui de volta para ti. E nessa nossa peregrinação nós queremos deixar marcas, nós não queremos deixar manchas. E em nome de Jesus Cristo, opera um milagre no nosso coração, para que nós acordemos e que nós possamos retornar para Ele, para a glória do teu nome. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.